Salve, salve, evoluídos! Aqui quem vos fala é o Wilson Negreiros. Tá no ar o primeiro podcast da Evoluir Psicologias, o Evoluir Podcasts. E o intuito desse podcast é justamente a gente trabalhar essas questões em psicologia de uma maneira fácil, de uma maneira descomplicada, com uma linguagem diferenciada, acessível para todo mundo, para a gente evitar essas questões dos ditos psicologismos, né? E espero que vocês aproveitem. E a gente vai tratar de um assunto hoje muito interessante, que é a psicologia na escola. A gente já vinha, né, anunciando aí no Instagram. Inclusive, eu solicitei algumas perguntas de alguns seguidores e diversas perguntas surgiram bem interessantes aqui. E eu convido vocês a participarem também desse podcast, né? Bom, hoje eu estou com uma convidada muito interessante, uma convidada expert em psicologia escolar. Até anotei aqui o currículo dela. Vamos lá. Samela Miriam Pinheiro Alves, ela é psicóloga, graduada pelo Instituto Esperança de Ensino Superior, pós-graduada pela Ucamprominas em Educação Especial e Neuropsicopedagogia. É difícil falar neuropsicopedagogia, né? É um palavrão É um quase, né? palavrão, verdade. Cursando especialização em TEA, transtorno do espectro autista, com intervenções multidisciplinares em contextos intersetoriais. Que chique. Atualmente trabalha no Colégio Batista de Santarém como psicóloga escolar desde 2016. Desde 2016. Gosta de estar com a família, cozinhar e comer peixe. Quem não gosta de comer peixe, hein, Samela? Seja Não bem-vinda. sei. Tudo bom? Tudo bem, e Obrigada. você? Tudo ótimo. Maravilha. Muito bom estar aqui falando sobre psicologia escolar. Que bom. Assim, o intuito realmente de eu ter trazido você aqui é justamente a gente desmistificar muitas questões, né? Que muitas pessoas acham que o ambiente escolar ele é um ambiente inacessível, que acontece muitas coisas e que o profissional psicólogo, às vezes, ele não se encaixa Isso. ali, né? Então, esse momento aqui é justamente para a gente desmistificar muita coisa, né? Um trabalho quase de serviço público mesmo Isso mesmo. para quem realmente precisa do trabalho em psicologia, porque a gente que está no dia a dia da escola, a gente sabe que o nosso trabalho é muito importante. Sim. E o psicólogo na escola, né? Eu recebo estagiários aqui lá no colégio que eu trabalho. Então, eu sempre falo para eles que a psicologia escolar ela não foi minha primeira opção. Então, Legal. eu queria ir para outra vertente da psicologia, né? Então, eu digo que a psicologia escolar me escolheu. Não foi eu que escolhi. Tipo, eu quero fazer isso aqui. Mas isso durante o curso ou quando Durante você... o curso, né? Enfim, eu sou da primeira turma de psicologia Ah, que legal. aqui em Santarém, Do IESP? do IESP. E aí, enfim, nossa disciplina lá de psicologia na época escolar foi muita teoria, assim. Então, a gente não tinha muita prática. A gente tem o estágio, né, lá na instituição de psicologia escolar, só que não me atraiu. Então, eu sempre falo isso, eu conto essa história para todo mundo entender. Tipo, por que ela quis ir para a escola? Então, quando apareceu a oportunidade, né, primeiro eu trabalhei na Secretaria de Educação, na parte de Educação Especial aqui em Santarém. Depois de formado? Depois de formada. Ah, Eu já tinha legal. trabalhado em outro lugar antes, e depois apareceu a oportunidade para ir para lá e trabalhei no setor de educação especial. Então, foi aí que eu vi a psicologia e, mesmo assim, ainda ficava... O que o psicólogo faz aqui, né? Claro que eu trabalhava na parte de avaliação. Entendi. Né, lá. Enfim, então, depois, em 2016, apareceu a oportunidade de entrar no Colégio Batista. Foi aí que eu cheguei, né, na escola. Eu digo, caraca, o que eu vou fazer aqui? Fiquei pensando, né? Então, conversei com algumas colegas, né, que aqui em Santarém só tinha uma escola que tinha psicólogo na época, e fui com ela. Amiga, me ajuda. Como que é, o que faz e tal. Enfim, então ela foi me explicando algumas coisas, me deu algumas orientações, muitas dicas. Eu agradeço muito ela até hoje por isso. Ah, e uma coisa que eu senti falta também, que eu acho que eu me identifiquei muito nessa tua fala, foi essa questão da gente
manter o compartilhamento de conhecimento, Sim, né? A gente sai da faculdade, para você que está estudando, depois que termina a faculdade é que vem o desafio. A faculdade é é verdade. fichinha. A Uhum, faculdade é fichinha. Quando eu me formei e saí da faculdade, eu precisava dessa ajuda, desse suporte, sabe? sim, Alguém que viesse falar e falasse assim, ó, isso que você quer seguir funciona assim, assim, assado. isso. É, eu acho que está faltando, né, para os psicólogos eles realmente oferecerem Sim, essa questão, porque eu acho que se tem um profissional que não pode cair nessa questão da concorrência, é o psicólogo, sim, né? Porque, apesar de tudo, todo mundo vai sair perdendo, né? é verdade. Todos, Todos, todos. enfim. Eh, eu me perdi onde você estava. Tá, vou voltar lá. E aí, Ó, é enfim, assim, viu? tá, tem problema. E aí fui para a escola, né? Fui É. aprendendo ali na prática, né? Então eu cheguei com aquele gás, eu queria fazer tudo. Uhum, Inventei um monte de projeto na escola, né? Que tem até hoje alguns, né, estão na escola e, enfim, fui aprendendo. Então essa amiga me ajudou muito. Então quando foi depois de, sei, deixa eu ver, mais ou menos 2 anos, a gente teve um encontro de psicologia escolar ah, em que Belém. legal. E aí foi onde eu conheci outros profissionais, É disso que eu tô falando. né, de psicologia escolar. Então, quando eu fui para ali, eu me encontrei, digo, ai, não estou perdida, não estou sozinha. Tem outras pessoas que estão, né, estudando isso, enfim. A gente encontra alguns artigos, mas assim, Uhum, nada. A gente encontra algumas práticas, mas um pouquinho diferentes da minha realidade, porque eu trabalho numa escola particular. uhum. Então, isso, para mim, tinha algumas diferenças. Enfim. Então, foi ali que eu encontrei um grupo, que a gente tem um grupo de WhatsApp até hoje. Então, a gente troca muito informação. Então, se eu faço um projeto aqui, eu compartilho, e elas vão compartilhando, né? Ah, que legal. Me põe Psicólogas, também nesse grupo. vou pedir para te adicionar. Muito bom. A gente compartilha muito material lá, muito, enfim, é muito. Aprendo muito lá com elas. Então, assim, depois daí, eu conversei com as meninas lá do curso de psicologia, né, do Uhum, IESP, e eu digo, olha, a gente está aceitando estagiário. Que até então, da época que nós estudávamos, ficou um tempão sem receber. Eu digo, gente, eu uhum, quero estagiário, pelo amor de Deus. Porque, assim, eu estou 6 anos na escola. Então, querendo ou não, às vezes a gente cai naquela rotina, uhum. né? Cai naquela questão de, e agora? O que, que eu vou fazer? Mas o que que você achava que era, as pessoas não estagiavam porque não escolhiam a área escolar? Não, escolhiam, mas pelo Hã. que as meninas tinham me repassado, né? A instituição, era como se o colégio não quisesse recebê-los. Uhum. Então, eu digo, gente, manda um ofício para a escola e pergunta, né, se pode o teu psicólogo, o estagiário, desculpa. É. E aí, Hã. mas antes disso, eu fui lá com a diretora, professora, estão querendo ver estagiários de psicologia, eu estou precisando. Fui logo dramática, né? E ela disse, tá, não tem problema. Então, quando foi o ofício, ela já aceitou. Então, a partir daí, eu sempre recebo, já tem mais de anos que eu recebo estagiários de Agora psicologia. não falta. Agora já não falta mais, já é briga para querer ir lá para a escola. Ah, e até porque, deixa eu só pegar esse gancho aí, a gente vai falar até mais na frente, a gente tem um roteirinho aqui, tá, gente? A gente vai falar mais na frente que tem um projeto de lei em Santarém, né, que Sim, contempla a obrigatoriedade do psicólogo na escola, psicólogo e assistente social. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas isso que você falou é muito interessante quando você fala de projetos, cara, porque a nossa atuação é baseada nos projetos. sim, Se a gente, é por isso que eu acho até interessante a gente se apropriar de como que se constrói um projeto, como que se aplica um projeto, né? sim. Gestão de projetos, Uhum. porque a atuação do psicólogo ela vai ter um teor preventivo também, né? Sim, E, cara, prevenção é projeto, isso. né? É, pode continuar. Tá. Eu E falo demais, eu né, também Sam? falo muito, então a gente vai, um fala e o outro vai falando, Ó, a complementando. gente fala tanto que eu até esqueci de te oferecer um salgadinho que você quer. Daqui a pouco eu como. Tá, Essa coxinha tá me olhando. Enfim. tá. Ela tá E te olhando, qual que aí, tá te olhando aqui? essa bem aqui. Então vou comer ela. Olha. Hum. E aí, né, depois que eu
que eu comecei a receber estagiários, eu sempre falo para eles, olha, eu explico, né? A psicologia aqui, eu gosto de colocar eles para trabalhar. Eu sempre Uhum. falo para eles, vocês não vão ficar aqui sentados me olhando. Ah, é porque lá no meu outro estágio a gente não pode fazer nada. Gente, aqui vocês vão fazer. Então, eles fazem projetos, né? Eles, enfim, vão fazer as observações, aquilo que a gente faz dentro da Uhum. escola. Receber colegas, né, profissionais que vão ali. Então, assim, como eu falei, eu gosto de falar desse encontro de psicologia escolar, porque ela, para mim, foi um divisor de águas, da atuação, da prática mesmo, e do que eu fazia. Eu não fazia totalmente errado, mas assim, essa parte de conhecimento e tal, eu mudei muito, até questão de artigos, sabe? De publicação, dessa Sei. parte mais científica. Que aí tem muito a ver com a psicologia educacional, né? Que é já essa Uhum. parte mais técnica e tal. E aí já vou aproveitar, já vou responder, né, sobre essa diferença. Ah, inclusive a gente tem uma pergunta, né? Sobre essa questão. Mandaram uma pergunta no chat do Instagram: qual que é a diferença do psicólogo escolar e educacional? Muita gente. É muito comum isso, as pessoas Sim, confundirem, principalmente quando as pessoas se candidatam, né, para vagas de emprego, elas colocam o escolar no lugar de educacional e vice-versa. isso. Né? Elas têm essa dificuldade. O próprio psicólogo, ele não se apropriou disso. Ele tem dificuldade de identificar o que que é escolar e o que que é educacional. É. Né? São atuações bem diferentes, né? É, né, que essa parte educacional é voltada para essa parte científica e teórica, Uhum. digamos assim. Isso, mais E mais estratégica, né? estratégica. E a parte escolar já é a prática mesmo do psicólogo estar ali dentro da escola. Uhum. Então, quando eu fui lá nesse congresso, lá nesse encontro, não foi bem como foi um encontro, tinham vários psicólogos educacionais que estudam, né, sobre isso. Então, aí eu fui entender já essa parte científica, que desde quando eu saí da faculdade, eu fiquei meio que, vamos dizer, longe dessa parte, né? Ah, porque é E- chato, né? digamos, um pouquinho chato. Essa parte burocrática da Burocrática, faculdade, da verdade. profissão, é a coisa mais chata que tem, mas enfim. E aí, beleza. Então, quando eu recebo os estagiários acadêmicos lá na escola, realmente eu coloco eles nessa prática e pergunto: Uhum. qual é o projeto de vocês? Então, geralmente, eles vão no estágio básico, que a gente chama aqui em Santarém, esse estágio básico, e aí é atuação na escola. Então, eu sempre falo para eles: eu vou fazer vocês se apaixonarem pela psicologia escolar. Eba. Porque não era o que eu queria. Eu sempre conto essa história que eu contei Aham. agora para vocês. Porque não foi minha primeira opção. Eu queria ir para a clínica, até trabalhei um tempo na clínica. Mas, quando você está lá na escola, que você Hum. recebe uma família, quando você recebe um aluno, quando você vê evolução, não tem como você não ficar, tipo, Claro. cara, Então, essa tua fala é perfeito, cara. É dentro daquilo que eu penso realmente. sim, E assim, deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso. Você acha que essa tua percepção, né? Esse teu insight de, ó, vou fazer vocês se apaixonarem pela psicologia, já é a própria evolução da psicologia escolar. sim, Porque antes não existia isso, não. né? E até hoje algumas escolas, e a gente também vai entrar nisso daqui a pouco, confundem o psicólogo com o orientador educacional, Sim, que também é outra coisa é outra coisa, é diferente, verdade. né? Então, assim, eu entendo que realmente, né, a gente tem que ter essa paixão, né? Sim. Primeiro, a gente tem que entender qual que é o lugar do psicólogo ali dentro da escola. E, cara, assim, eu vou falar pra você porque eu sou suspeito, eu sou apaixonado Uhum. pela Dois psicologia escolar. apaixonados. Porque o ambiente escolar é onde a gente vê a psicologia acontecer. Sim, Os nossos projetos, as nossas ações, elas têm muito mais efeito na área escolar do que a clínica, por exemplo. A clínica a gente tem, né? sim, Mas já é um processo mais analítico, e tal. A questão educacional a gente vai acompanhando. Por exemplo, você pega um ano letivo, né? sim, Você pega um aluno no começo do ano e no final do ano, você vê a tua influência ali, né, dos projetos que sim. você propôs, enfim. Até quando eles voltam de férias, né? Às vezes o cara volta de férias, você. Você percebe. Exatamente. Nossa, aquela integração. Uhum. Não sei, né? Você tá desde 2016 na escola, você deve ter cruzado com formando já, né? Sim, vários formandos. Quando você cruza com um cara que acabou de se formar, ô Wilson,
Pô, você não vai lá na minha formatura, não? Eu falo, caramba, né, velho? É, assim, né? A desvantagem é que a gente vê que o tempo passa muito rápido, né? Já estava aqui na escola e agora está formado, tem esse outro lado. Mas a gente fica feliz de fazer parte desses processos. Então, você se enxerga nisso? Quando você vê um profissional bom que você viu que era teu ex-aluno, por exemplo? Porque a gente tem aluno também. Tem. É. Chama a gente de professor na escola, né? Mas, assim, eu acho que é. Não é que eu acho, é gratificante você ver quando aquele aluno, a gente chama de aluno, né? Ele está ali, você vê como, às vezes, na orientação, ou quando eles procuram a gente na parte vocacional, eu não trabalho com testes na escola que eu atuo. Uhum. Mas, quando eles chegam lá, olha, eu estou com essa dúvida, eu quero fazer isso, e quando você vê que ele te ouviu, né, pensou, refletiu, buscou uma outra ajuda fora, é muito gratificante. Quando ele escolhe aquele caminho assim, tipo, lá naquela parte do que ele vai ser. Não, escolhi isso aqui. E hoje ele chega lá na escola, olha, já formei, estou nesse semestre, tal, foi muito bom. Então, isso, como eu estou te falando, é gratificante ver o teu trabalho ali fluindo na vida daquela pessoa. Às vezes vai de grupo, mas assim, quando a pessoa chega e reconhece, eu acho que a gente é um sentimento É a melhor gratificante. recompensa. Isso. E eu tenho um recorte em Superego para esse corte aqui. Um título para esse recorte aqui. Dá pra gente clinicar dentro da escola? Não. Dá pra gente ser psicólogo clínico dentro da escola? Porque muitos Não. pais me procuravam para isso. E às vezes me chamavam de inútil, porque eu não tinha um divã na minha sala para atender o Isso. filho dele. Olha, minha sala não é muito grande, é uma sala pequena e não tenho nenhum sofazinho lá. Então, quando o pai chega, eu sou muito clara. Eu digo, você sabe para que serve um psicólogo? Sim, não. O que você sabe de psicologia? Ele vai me dizer. Ah, é para ajudar, é para isso e tal. Eu digo, pois é, eu sou psicóloga escolar. Eu trabalho de forma diferente. Seu filho não vem aqui toda semana e eu não vou conversar com ele 1 hora. Então, eu sou muito Exatamente. clara. E eles ficam me olhando assim, então, tipo, para que a psicóloga está aqui? A gente está aqui para orientar, a gente está aqui para auxiliar, vocês podem nos procurar. Os alunos vão, né? Claro, a gente faz as escutas, acolhimentos, mas não se caracteriza como clínica, né? Eu deixo isso muito claro, tanto para os alunos quanto para os pais. O que eu falava para os pais era justamente essa questão. Eu chamava os pais para realmente serem parceiros. Sim, Porque eu colocava o seguinte, ó, se você não fizer o dever de casa, pai, é mãe, a gente não vai poder fazer nada aqui. isso. E assim, os alunos, né, que não trabalham na escola, para alguns professores, os professores também que estão assistindo, aquele comportamento apresentado em sala de aula, que às vezes o professor procura a gente para saber o que Isso. está acontecendo, né, já que a Uhum. gente é psicólogo comportamental, Wilson, o que está acontecendo? Cara, aquilo ali é um reflexo da realidade, do contexto dele em casa. Sim. Então, assim, se a gente for pegar por aí, se a gente realmente fazer esse recorte, o pai tem que entender que a gente depende da educação dele em casa. E aí eu vou aproveitar essa tua fala e, por exemplo, aconteceu recentemente na escola. Um aluno lá do maternal, ele bate, Hum. de dar soco, de acertar mesmo, entendeu? Bem certinho. E a professora veio, Samela, o menino tá batendo em todo mundo, ele não para, eu acho que ele é hiperativo. Então, por isso a importância do psicólogo dentro da escola. Ou é um futuro pugilista, né? E aí ela chegou, eu disse, calma, você já conversou com a mãe? Você já Tô perguntou brincando, hein, dela gente. como que é? Como que essa criança é em casa? Aí a mãe chegou e falou, não, ele fica com um vizinho lá, eles vão para lá. Então, esse vizinho tem um saco de boxe. E ensina o menino é criança, é claro que ele vai aprender. Então, os golpes lá certinho, ele sabe perfeitamente. Aí eu falei para ela, tá aí a tua resposta. Então, claro, se ele vê, se ele assiste filme de luta, né? Enfim, então, como ele estava praticando, não vou dizer um esporte, porque o cara estava fazendo com ele, mas foi uma brincadeira. Por isso que tem Então, classificação etária, viu, gente, para filme. e aí o menino estava fazendo isso. Então,
e a mãe disse que ia mudar, né? Uhum. Não levar mais ele tanto lá para casa, falar com o rapaz, para não ficar com essas brincadeiras. Só estou dando um exemplo que aconteceu recentemente. Então, a criança, enfim, ela vai repetir algumas coisas. Que em casa, eu sempre falo, isso é muito claro. Quando a Uhum. gente está na escola, você tem esse olhar. E aí já é um trabalho, por exemplo, com os professores, né? Que a gente já faz com esses professores. Professores que estão nos ouvindo aí, pelo amor de Deus, né? Não queiram exigir de alunos bom senso, né? Não queira exigir maturidade, não queira exigir de um aluno de sexto ano, né? É, Ó, eu vou respeitar o meu colega, porque isso não existe, gente. São são crianças, né? crianças. Estão em fase de desenvolvimento. A gente, como profissional de desenvolvimento humano, que o professor também é, Sim. a gente tem que considerar isso, né? E o professor tem todo um suporte também da escola para isso, né? É, Não precisa queimar a careca, puxar os cabelos para recorre ao psicólogo escolar. isso. E aí, voltando, quando eu falo dos pais, que a gente faz todo esse trabalho. Hum. Então, quando eu cheguei na escola, eu também tive que fazer esse trabalho. Vou voltar nessa pergunta. Então, a gente teve que ali apresentar o que era psicologia na escola, Uhum. né? O que que o psicólogo faz? Porque, como você falou, tinha aquela dúvida. É orientador? Ele vai fazer o quê? Ele vai clinicar? Ela vai atender todo aquele aluno toda semana? Então, o professor chegava para mim, Sam, ela tem aquele aluno lá, você não vai chamar essa semana? Eu disse, não. E na outra semana, você não vai chamar? Não, porque não é clínica. Então, foi um trabalho de realmente O professor mostrar... perguntou isso? Era, né? Porque é aquele pensamento da psicologia clínica. Então, tem uma psicóloga, ela vai atender, ela vai resolver Uhum. todos os problemas dessa parte emocional. Então, foi um trabalho de realmente mostrar para que a psicologia estava ali na escola. Já te perguntaram, agora fugindo um pouco do assunto para descontrair um pouco, Ah, que você não tem cara de psicóloga. já, Já já. falaram para mim também. Você não tem cara de psicólogo. Eu falei, o que que é cara de psicólogo? É. É o Freud com cachimbo, assim, tipo, né? Eu não Conte-me sobre. sei como que as pessoas imaginam. Mas, por exemplo, eu trabalho numa escola, todo mundo pensa que eu sou professora. Então, você é professora? Não, eu sou psicóloga. E aí, enfim, você já trabalhou na escola, né? Sabe como é que é? Eu sou mulher, eu não vou de salto para a escola. Se eu estou em alguma atividade, por exemplo, eu não vou de salto, vou de cabelo amarrado, vou de calça jeans. Então, tipo assim, aquela estereotipia de um psicólogo clínico todo arrumado, que fala assim, calmamente. Eu já tive psicólogo, eu já vi Eu não sou psicólogo clínico assim. desarrumado, hein? Eu Bicho não sou grilo. assim. Então, eu sempre falo, até minhas amigas falam, que lá da escola, né? Uhum. Samuel, tu não tem cara de psicólogo. Quando a gente recebe algum psicólogo clínico, né? Chega, olha, vem falar desse aluno e tal. Tão assim, eu digo, Você sabe que eu estava atuando assim. ultimamente como psicólogo hospitalar, né? Então Ah, você fazia o trabalho clínico e fazia o trabalho na unidade de internação, né? ah, Acompanhamento familiar, tinha alguns projetos, enfim. E, e tinha um avental para usar, né? Tinha um avental para usar. E aquilo me incomodava profundamente. e tinha que usar. Aquilo me incomodava profundamente. Eu tinha que entrar na sala. Lógico, tem os, os protocolos de segurança, né? O hospital é cheio Sim. disso. Mas aquilo descaracterizava um pouco a minha profissão, Uhum. a minha atuação, sabe? Aquilo ali me incomodava profundamente. Se eu estava ali justamente para desconstruir aquela coisa toda do hospital, por que que eu Uhum. tinha que usar avental, Isso. né? Enfim, É, fica o meu desabafo aqui muito para os bem. psicólogos hospitalares. Por quê, né? Tem toda uma Porque estereotipia. Então, se enfim, rebelem, é joguem seus aventais fora. isso. E aí, lá, e aí tá. Na escola a gente fez esse trabalho com os professores também, com os pais. Até foldenzinho eu já fiz para entregar na reunião para os pais, para entenderem o que era que o psicólogo vai fazer. Faz, né, dentro da escola. Então, Uhum. assim, então quando lá na nossa primeira, falando dos estagiários ainda, quando eu digo para eles se apaixonarem, e eu digo para eles irem para a prática, eu falo isso para eles. Se olha, o primeiro trabalho eu estou aqui já tem um tempo, mas isso às vezes você tem que voltar tudo de novo e mostrar, como você falou ainda agora, a questão do orientador.
Uhum. a questão do papel realmente da psicologia ali, porque às vezes O- eles acham que, né, você os tá ali. limites de atuação do psicólogo e o Isso, professor, psicólogo e coordenador, isso. psicólogo e inspetor, É. né? O professor ali dentro da sala de aula. Então, por Acabou exemplo, minha coca. Enfim. hoje os professores, eles já têm um pouquinho uma diferença. Uhum. Porque ainda tinha aquela questão de rotular, como eu estava te falando. Ah, o fulano é hiperativo, o fulano é não sei o quê. Então, eu sempre falo, vocês já investigaram? Vocês já conversaram com os pais? Aquilo que eu estava te falando. Então, eu sempre faço isso. Por Até quê? Pode falar. é porque assim, é muita coisa, É né? muita coisa. Tipo, quem acha que psicólogo na escola não faz nada, assim, o ambiente da escola é muito rico. Isso. Eu esperava, como psicólogo escolar, principalmente essas informações do professor sobre o aluno, Sim, porque ninguém melhor que o professor para falar daquele aluno dentro de sala de aula, melhor ainda do que os pais, verdade. porque o aluno ele assume aquele personagem, aquela persona dentro da escola que às vezes o pai Nem sabe. nem sabe da capacidade daquele menino, né? E aí, vou te dar mais um exemplo. Voltando lá no maternal. O maternal, para mim, é uma das experiências mais que é a idade de 3 anos. Eu fui observar um aluno dentro da sala de aula. E aí, a professora já tinha me passado a queixa, tudo. Samela, ela veio observar o aluno tal. Tá, cheguei. Geralmente, quando eu chego na sala, eu não digo. Eu chego com um caderno, né? Que eu faço as minhas anotações. E eu não chego lá, oi, eu vim observar o fulano. Claro que eu não faço isso, né? E eu chego, eu sento, a professora continua dando aula dela, eu aviso, olha, tal dia eu venho aqui e vou observar. Tá. Olha, eu vou te falar aqui, sinceramente. Eu fui observar esse bendito aluno lá na sala. Não falei nada, nem a professora falou nada. O menino mudou completamente Ele dentro da soube. sala. Parece que ele sabia que eu tinha ido observar ele. Mas você, de qualquer forma, você era um elemento estranho ali, não era? Sim, eu era um elemento estranho, mas, tipo assim, nesse mesmo dia ela tinha mostrado um vídeo que ele era numa aula de uma outra professora que ele já Uhum. conhecia, e ele fazendo, enfim, tudo que ele fazia parte comportamental dentro da sala. Então, quando eu cheguei, fiquei quieta lá, né? Ela estava dando a aula dela, fiquei. Ele mudou completamente. Ficou sentado, obedeceu o comando da professora, coisa que ele não fazia, tinha muita dificuldade. Por isso que é interessante, importante as informações do As professor. informações, eu digo, professora, me passe. O que ele faz? Porque eu não observei nada disso aqui. Acho que eu fiquei mais ou menos uns 30 minutos lá na sala e nenhum dos comportamentos que ela tinha me falado, ele fez. Porque a partir daí a gente vai criar uma outra análise e vai devolver para o professor, ó, isso que você está achando aí, É, que talvez aconteça isso. Por exemplo, o pai pode trazer um contexto que está acontecendo na família que o professor não vai saber, sim, né? Só se o aluno contar. é. E que acontece muito, né? Do aluno contar para o professor, porque Uhum. às vezes o aluno tem esse vínculo com o professor e é importante que o professor promova isso. Mas às vezes vai vir do pai, né? Às vezes nenhum aluno sabe o contexto, por exemplo, conjugal que o casal está passando. Sim, E eles abrem para a gente. é. Né? Então a gente tem que considerar isso na avaliação de desempenho, Uhum. no conselho de classe no final do ano, se esse aluno realmente tiver com um desempenho muito abaixo, um comportamento que denote alguma coisa, né? Sim, Então eu acho que é uma troca, professor e psicólogo. sim. E aí, eles tornam meus olhos, eu digo, dentro da sala. Então, a partir dessa minha experiência, eu, nos maiores, assim, até sexto ano, até quinto ano eu vou nas salas. Ou eu faço alguma atividade, quando eu faço alguma atividade, eu aproveito para observar ali, Uhum. né? Se eu tiver alguma observação para fazer. Mas, tipo, sexto ano, a partir do sexto ano que a escola vai até o médio, do maternal até o ensino médio, eu já não vou em sala e observo. Porque, claro, que eu sei que eu vou influenciar naquele comportamento daquele Uhum. aluno. Então, eu sempre falo, tipo, eu digo, professor, você é meu olho dentro da sala. Eu quero saber quem é esse aluno. Então, enfim, de diferentes disciplinas, como ele é na educação física, Uhum. como ele é na aula de português, que a professora está ali todo dia, ou uma outra aula. E professor de educação física, vocês têm que ter um olhar mais, né? É, Mais técnico da coisa. A gente tem que ver a questão de capacidades cognitivas, sim, de motricidade fina, aquela coisa toda, né?
E principalmente desenvolvimento de habilidades, né? Sim. E O professor eu de sempre educação física é falo, muito importante. sim, eu sempre falo para eles, olha, vocês são os meus olhos, então qualquer coisa que aconteça, vocês precisam repassar para mim. Então, hoje já é mais fácil essa nossa comunicação. Samela, eu Uhum. tenho um aluno tal, já observou, sabe me dizer se tem algum laudo desse aluno, aí chama os pais, enfim, faz essa parte mais, digamos, burocrática da escola. Mas eles são uma parte fundamental, eu sempre falo para eles isso. Eu encho o ego dos professores, né? É, Olha, vocês são muito importantes para o meu trabalho e fluindo, porque senão eu não consigo. Os coordenadores também. Na escola a gente tem as coordenações por segmentos, e eu sempre falo para eles, olha, a gente vai, é um trabalho em conjunto, eu não trabalho sozinho. E é. aí entra a parte com a família, que a gente também já conversou um pouquinho. Na verdade, não é uma coisa motivacional, é Não, uma coisa, é uma coisa de retomada mesmo, porque é sim, obrigação do professor, sim, né? Ó, vocês são meus olhos dentro da sala de aula, quer dizer, cumpram o papel, isso. né? E essa é a obrigação de É, vocês. às vezes a gente não consegue 100%, né? Mas eles estão Sim. ali. E a família, ela vai estar te auxiliando, que a gente estava falando ainda agora também, né? Eu sempre falo para o pai, digo, olha, eu não trabalho só. Seu filho, ele precisa de você. Se eu for trabalhar sozinho, eu não vou conseguir. E você sozinho também não vai conseguir. A gente precisa andar junto, verificar quais são as possibilidades, quais são os encaminhamentos, o que, que a gente precisa para a evolução, né, desse Sem encaminhar aluno muito, em caminho, muitas famílias para psicólogos. em caminho. Tá, é uma coisa que a gente tem que deixar claro, né, o Samela, porque assim, gente, procurem o psicólogo, procurem a psicologia, procurem a terapia, porque só dessa forma alguns casos de família, de contexto familiar, serão resolvidos, Sim, né? E alguns sinais, assim, que podem ser sutis, inclusive sinais mínimos, podem estar dizendo muita coisa, né? E procurem, né? Recorram ao psicólogo, e até para... eu encaminho. Eu encaminho mesmo. Quando chega comigo, Samela, gente, eu não tenho como atender o fulano. Né? Eu já fiz assim, já atendi alunos, claro, mais de uma vez e tal, Uhum, mas não que caracterizasse a clínica. Então, eu sempre deixo isso muito claro da questão da clínica, uhum. né? E, enfim, falando da família, vou falar um pouquinho de um projeto que eu tenho na escola, Ah, que que massa. não era bem um projeto e acabou virando um projeto, né? Que Ah, é a parte da inclusão, que é a parte que eu digo que é a menina dos meus olhos na escola, porque a gente, hoje na escola, a gente já tem a sala do AE, que a gente não tinha, o e que que nem, significa aí? desculpa, atendimento educacional especializado, Ah, né? Que são ali onde são os atendidos alunos com necessidades especiais. Eu acho que é assim que ainda fala, né? é. Esse termo. Fiquei em dúvida agora. Enfim. Não, é assim, pode ser e pode não ser, né? Mas se É, encaixa, é. né? A gente também tem que deixar de dar peso às coisas que não tem peso nenhum, Na né? parte da inclusão lá, desses alunos. Então, começou com uma conversa com os pais, um grupo. Hum, E aí a gente tem um grupo no WhatsApp desses pais. Foi o momento que eu fui me apresentar para esses pais, né? Enfim, quando eu hum. cheguei lá na escola, a gente só tinha um aluno que tinha deficiência. E aí foi chegando, foi chegando. E eu fui vendo, gente, esse Mas aluno o que que determina para esse aluno entrar no no AE? AE, a gente AE, no tem AE. no AE, a gente tem uma resolução, se eu não me engano, de 2008, que é o público-alvo Então, o que que do. determina esse público-alvo? É um laudo? Ah, isso, São. desculpa, é um laudo. Ah, Né? Então, por exemplo, se ele TDAH não entra, não é público do AEI, né? ah, Segundo essa resolução lá. Então, por exemplo, deficiente intelectual deficiente visual, é, sim. essa parte aí, o autismo. É, sim, também. O TDAH, cara, eu tenho uma grande resistência de aceitar que realmente TDAH, e muitas escolas consideram isso, né, Uhum, como uma dificuldade de aprendizagem real, sabe? Porque eu acho que um aluno hiperativo, geralmente dá para a gente aproveitar muita coisa. E aí a gente entra
E você vai entendendo o que eu estou falando. E aí a gente entra num aspecto que é a questão do modelo educacional, do modelo de escola que a gente vive, Sim. sabe? Será que essa escola não tem que ir mais além? Será que a gente não está engessando muito a escola, a atuação? Sabe essa coisa de disciplina, de plano pedagógico, o PPP? Será que a gente não está burocratizando muito Uhum. o conhecimento? Como que é? Você atribuir uma nota 7 para um aluno que estudou naquela prova ali, ele passa, tudo bem. E aí? Você entendeu? Eu entendi. O sistema educacional, será que ainda atende? Né? Né? Por isso que entra essa questão a questão da inclusão, ela não se encaixa numa escola engessada. Não. Por isso que há muitas discussões, né? Onde que a gente. Como é que a gente vai avaliar esse aluno? É É, nota? É parecer? como que esse aluno vai fazer um Enem? Justamente. Como que esse aluno vai ser inserido no mercado de trabalho? Ele tem algumas habilidades, principalmente em alguns espectros autistas, né? Sim. Em Asperger, por exemplo, às vezes ele não se encaixa naquele modelo de escola, mas ele tem uma habilidade fantástica para matemática, para música. Uhum. E aí? Esse cara vai ser marginalizado há 12 anos da vida dele? É 12 ou 13 na escola? Nem sei mais. É, Então, mais ou menos isso. né? Então, assim, eu sou um ferrenho crítico, sabe? Do modelo educacional. É o que a gente tem? Mas eu É, acho que vale a crítica, vale a reflexão. é Por que isso que eu ia não? falar. Se a gente for olhar por esse lado, não vou nem olhar só pelo lado da inclusão, se a gente for olhar de modo geral, a gente vai pensar que sistema é esse, Eu acho que a gente tem propriedade para falar isso. né? Tipo, qual é as vantagens? Então, eu sempre falo, por exemplo, um aluno, Porque ele desvantagens são são muitas. muitas, mas quais são as vantagens? Uma nota, né? E aí eu vou voltar lá para o terceiro ano, que onde a gente tem muito problema, essa questão da entrar na faculdade, o Enem. O terceiro ano do ensino Terceiro ano, médio. isso, do ensino médio. Nossa, eu adoro o ensino Desculpa eu médio. falar assim, porque a minha prática, então eu vou falando terceiro, quarto, parece que todo mundo já sabe. Desculpa. Terceirão. Terceirão. Então, a pressão que aqueles alunos eles têm. Agora, com essa mudança, que eles passam mais tempo na escola, né? Na escola eles já tinham esse tempo a mais. Então, já está sendo adaptado. E aí, por quê? Exatamente. Às Qual é vezes, a vantagem desse aluno estar ali um tempo a mais? Ele vai aprender o quê depois? exatamente. Desconsideram a questão do esgotamento, né, do cérebro, da capacidade de assimilação Sem de um contar na parte conteúdo. emocional desses alunos. Você sabe que tem uma informação, agora me fugiu a fonte e não vou pesquisar aqui, Uhum. que o estresse do aluno, de um pré-vestibulando, né, Isso. de um vestibulando, ele é equivalente a um soldado que está em guerra, Já ouvi. né? Uhum. Você já ouviu falar Já. nisso? Ou seja, o estresse, e outra, um soldado que está em guerra, ele é preparado para aquilo, né? Ele está numa escola militar, ele sabe manejar uma arma, ele está preparado para aquele estresse. E os E um nossos alunos? adolescente, né? Um adolescente que tem que decidir um futuro da vida dele, uma faculdade de 5 anos, por exemplo, que é psicologia, Uhum. naquele vestibular ali. E aquela prova tem conteúdo de 12 anos, Sim. né? E aí a gente, cara, por isso que psicologia escolar é interessante, porque aí vai entrar aspectos sociais, culturais, vai entrar os aspectos individuais, Sim. né? E se esse cara não quiser fazer uma Isso que eu ia faculdade? falar. Uma aluna no passado. E se eu não quiser fazer, eu não quero fazer vestibular? E a sociedade vem em cima, né? O Enem. O Enem. Olha, prazo do Enem e tal, não sei o quê. Eu não quero fazer faculdade E se agora. esse cara quiser abrir um estúdio de podcast e ganhar E ganhar dinheiro com estúdio dinheiro. de podcast, e tem cursos técnicos ótimos para Sim. isso, para edição de vídeo, é, ou seja, a gente tem que pensar, cai muito nessa questão do modelo educacional que a gente tem, que vale a crítica, vale a Vale a gente reflexão. pensar. Eu sempre falo, como a gente está ali na escola, a gente consegue visualizar melhor.
Eu queria deixar bem claro que não é uma crítica às escolas, tá? É, Não é uma verdade. crítica à metodologia, não. É uma crítica ao sistema Isso, educacional, né? é. É uma reflexão ao sistema Isso, uma educacional. reflexão que a gente tem que, como eu tô falando, como a gente está ali no dia a dia, a gente percebe algumas coisas, Sim, né? Você percebe que hoje a questão emocional ela é muito importante, porque hoje os pais eles já procuram a gente não com aquela ideia de o psicólogo é só para quem está maluco, doente e tal. Meu filho não tem nenhum transtorno. Não é isso. Então, os pais, alguns já percebem e vão atrás. Então, isso já é muito bom, porque a gente vê que a psicologia ela está entrando em outros caminhos que antes era mais distante, eu digo sim, assim, sim. né, que hoje eles vão percebendo. Então, eu sempre falo a questão da tecnologia. Hum, A gente tem muitas coisas a nosso favor, mas a gente tem muitas coisas que para os adolescentes, eu sempre falo para os pais isso. Eu digo, na nossa época, né, uhum. um pouquinho de anos atrás, nós não tínhamos celular. Se a gente queria saber alguma coisa, a gente ia procurar lá na Barça, a gente ia numa biblioteca, Nas nas enciclopédias. enciclopédias da vida. Então, aí, os meninos. Hoje a gente tem celular. Hoje a gente tem tudo. Então, se a gente. Eles não conversam mais assim. Proibido usar celular na sala de Lá na escola aula. é proibido. Então, tira o celular deles. Então, Né? Só também não quando. vale uma discussão? Sim, né? Que aí eles ficam lá com o celular e tal. A gente numa época onde tecnologia da informação ela tá tão avançada, não possibilitar que os alunos tenham acesso a uma rede limitada para utilizar um celular? É, Vale a questão. vale a questão. Então, assim, enfim, eu sempre tenho essa questão do distanciamento, né? Que a tecnologia ela acaba trazendo. Mas eu penso assim que esses meninos, eu falo assim, precisam desse apoio. E principalmente do apoio da família. Porque quando você chama e conversa com eles, aí assim, por isso que eu falei aquela importância da família. Posso só? Pode. Eles não gostam de ser chamados de meninos, Não, tá? eles Eles não são gostam. adultos, É, são muito maduros, né? são, não gostam. Eu falo assim, meninos, mas eles não realmente não gostam muito. E aí eu sempre falo, olha, os pais eles têm essa importância. Eu sempre pergunto, você conversa com seu pai? Ah, eu chego em casa, meu pai vai assistir jornal, minha mãe vai ajeitar as coisas do outro dia. Eu fico no quarto. Eu vou assistir série, eu vou jogar com os meus amigos e acaba se isolando. Então, esse Uhum. momento que a pandemia ela até trouxe isso pelo lado, e aí por isso que é o desespero de estar em casa, né? Meu Deus, o que eu vou fazer com meu filho em casa? Ele não está na escola. O que eu vou fazer? Né? Muitas pessoas ficaram pensando, e agora? Tipo, tá com um filho há 14 anos já e não sabe Não como lidar com o sabe o filho que dentro de casa. fazer. Isso. Então, Escola não é babá, tá, escola gente? não é babá e também não educa, tá? Escola ela não educa. Os pais aí são responsáveis. E eu sempre coloco essa responsabilidade para eles. Sim, e isso é muito clínico, né, Samila? Sim. Isso é muito psicologia clínica, porque quando essa família, esse adolescente ou esses pais, enfim, eles vão para a clínica, levam essa demanda para a clínica, Uhum. a gente vê que é muito clínico, Sim. né? A gente vê que é muito uma questão pessoal, muitas frustrações embutidas ali, emoções mal resolvidas, Isso. questões de relações humanas, Uhum. né? É, olha só que legal, quando a gente fala em psicólogo dentro da escola, gente, a gente está falando em tudo isso. Em um psicólogo clínico, ele também é escolar porque está dentro da escola, ele é educacional porque ele ajuda a pensar estratégias melhores para a escola, Sim. ele é também um psicólogo social, por que não? Né? É. Porque tem que entender o contexto desse aluno, tem que jogar ali dentro para ter a leitura correta da coisa. Então, o psicólogo que está dentro da escola, ele não tem só essa visão escolar. Não, por isso que eu falo, é muito trabalho. É. Não pense que a gente. Eu sempre falo, às vezes eu estou ali no intervalo, né? Estou observando um aluno, como
parte ali e tal, daquele movimento ali, por exemplo, do intervalo. E as pessoas olham, nossa, a psicóloga não está fazendo nada, está ali sentada. E eu vendo a movimentação ali daqueles alunos, né, observando de que forma, por exemplo, aquele aluno se ele já tem uma autonomia, por exemplo, como eu estava falando, dos alunos de inclusão, ele tem autonomia, ele já consegue ir ali sozinho, ele Eu consegue acho, interagir, é, os alunos estão ali junto com ele. eu acho que, e é uma coisa que a gente trabalha muito em clínica também, que é o melhor cenário, né, da gente observar a questão das relações humanas e Sim. inteligência emocional. Uhum. Nesses detalhes, que é onde a gente vai jogar o olhar psicológico, por exemplo, num ambiente de intervalo, né, de escola, a gente vai ver a interação do aluno, né? A gente vai ver, por exemplo, que é uma questão muito em voga hoje em dia e, cara, é muito séria, que é a questão do bullying, Uhum. né? A gente vê onde esse aluno está inserido e por que tem eventual é, é, apontamento lá no sistema em relação a esse aluno, Sim. né? Isso é muito importante que você fala, porque Uhum. realmente a gente trabalha com observação, com escuta. Sim. E o que é, muitas vezes, não fazer nada para o outro, para a gente é trabalho. Trabalho, isso. E isso cansa. Cansa. Experimenta ficar observando ou atendendo o dia inteiro para você ver. Isso cansa. Eu falo às vezes que eu chego em casa, por exemplo, de um dia muito puxado, parece que eu, sei lá, trabalhei, sei lá, mais de 12 horas, né? E aí, voltando nessa questão da observação, lembrei de uma história lá de escola. Recebi uns estagiários. E aí, a professora de psicologia, a professora, "Sam, esses alunos são muito bons, são os melhores alunos que eu tenho." Eu digo, é esse que eu quero, bora lá. E aí eles chegaram, nossa, eles falavam muito, ela já tinha uma formação, a moça e tal, e conversando, e tarará. Eu digo, olha, o que, que a gente vai fazer? Eles queriam fazer a intervenção, né? E já ir para a sala. Eu digo, a gente tem que observar. Vocês vão. Qual turma? Ah, a gente quer fazer com os alunos do Fundamental 2, de partir do sexto ano. Tá, eu digo, vocês vão lá observar? Vamos lá, observa. E aí eles observaram, sei lá, uns 10 minutos. A gente vai fazer essa intervenção. Era uma turma um pouquinho grande, tinha muito menino nessa turma, Uhum. mais meninos do que meninas. E aí, eles fizeram lá uma bendita intervenção, e aí eles queriam usar uma vela. Não esqueci agora exatamente a dinâmica. Mas era para eles falarem, era um momento de reflexão e tal, era para eles ficarem, tipo, refletirem, colocar uma música. Gente, não foi nada daquilo que eles pensaram. E aí eu gosto de dar o feedback, né? A gente faz uma intervenção e depois daquela intervenção vou avaliar pontos positivos, negativos, o que, que eles observaram lá na sala. Eu gosto muito de colocar isso. Por isso que eu digo que eles vão se apaixonar ou eles vão odiar a psicologia Eu escolar. quero falar. E aí, só terminando esse gancho. E aí tá, chamei os dois e disse, gente, e aí, o que, que vocês acharam? Nossa, não deu certo. Digo, por quê? Eu falei para vocês, era uma turma grande. O horário que a gente pegou não foi legal. Aí eu disse, imagine se vocês tivessem usado a vela que vocês queriam. Porque eu cortei a vela, não disse, não, a vela não dá. O resto vocês podem fazer. E aí, claro, eles precisaram ter aquela experiência, né? Mas eu sempre falo, gente, vamos primeiro observar. Você precisa sentir a turma. Eu já Exatamente. É sei uma como que é construção, né? isso. Eu sei como é que é. Eu estou aqui, mas vocês não estão. É um trabalho de vocês, mas vocês precisam. A gente precisa ter esse cuidado. Toda intervenção que a gente faz na sala, a gente precisa avaliar aquela turma, aquele contexto. Eu sempre falo, por exemplo, a gente tem o trabalho lá, o projeto sobre bullying. Então, não é a mesma dinâmica que eu vou fazer numa sala, que eu vou, às vezes, fazer naquela outra sala e vai dar certo. Uhum. Porque são alunos diferentes. A gente Pode, precisa de um pretexto, né? sim. Eu digo, olha, aquele aluno pode ter um aluno que já sofreu, pode ter um aluno que é o agressor. Então, você não sabe, às vezes eu também não sei, às vezes eu vou saber lá na hora. E aí? Exatamente. Cada movimento, ele é estudado, né? Sim, aí a gente tem que Ele, realmente estudar. ele é focado em algum resultado, Isso. né? Eu vou compartilhar contigo aqui uma ação que eu tinha numa escola que eu trabalhava, que era muito legal, que era numa questão de ação, né, Uhum. de orientação vocacional, que eu fazia o altas horas dentro da escola. Então,
o que que eu pensei? Eu trabalhava num contexto de mineração, né? Num contexto fechado, remoto, onde eu tinha que mostrar a realidade do mercado de trabalho para esses alunos. Então, o que que eu pensei? Cara, eu vou utilizar o próprio contexto profissional que a gente vive. Então, eu vou convidar profissionais para que batam um papo com eles, né? Mas trazer profissionais, né, com diferentes perfis para conversar com alunos do ensino médio tem que ter um certo jeito, Sim. né? Porque senão fica maçante. O que que eu pensei? Bom, vai ser um evento. Esse evento a gente vai tratar de tudo que está sendo tratado na escola, feito, construído na escola. Vai ter música, vai ter banda, vai ter batalha de rima, vai ter o espaço para eles apresentarem as ideias dele e virou um altas horas. Eu fazia isso na escola, né? Uhum. Que, na verdade, em psicologia é chamado de grupo operativo, né? A gente Sim. só trabalha o formato dele. Então era uma coisa leve, divertida, um evento que era aguardado e, cara, trazia muitos bons resultados. Porque é isso, a gente tem que. Porque eu sabia o perfil dos alunos que eu estava tratando, sabe? Uhum. Eu já sabia onde eu poderia agir para obter determinado resultado. Sim. Talvez alguma pessoa que fosse de fora vendo aquilo falaria: nossa, que loucura, Uhum. Eu já né? gostei dessa ideia. Então, é muito legal. Depois a gente conversa sobre, que é um projeto vocacional. Uhum. Então, assim, a gente tem que pensar fora da caixa, Sim, tem. sabe? Quando você fala a questão da vela, eu já pensei na questão do pai. Vai que o menino queima o dedo Queima. ali, queima a roupa. Eu já estou recebendo esse pai, culpando a escola e a psicóloga que é Psicóloga que inventou. exatamente responsável, que permitiu isso, essa dinâmica. Então, assim, a Uhum. gente tem que ter, inclusive, uma visão sistêmica da coisa, Sim. né? A gente tem que considerar tudo isso, quais os elementos que entram aqui para a gente poder, É. enfim. Eu te cortei, você quer complementar alguma coisa? A conversa está tão boa, né? Tá, verdade. Eu só quero voltar ainda no assunto da inclusão. Peraí, antes de você voltar, Tá. você não cumpriu uma promessa O sua, que foi? que você ia De comer a comer? coxinha. Ah, eu tô conversando com a colega, esquecendo da coxinha. Então Depois eu deixa, como. então depois deixa a coxinha aí. E aí, voltando lá da inclusão, né? Então, esses pais que a gente começou na nossa conversa de apresentação, que eu estava falando, E a e já inclusão já é muda. uma coisa nova, né? É uma coisa, digo, já tem há muito tempo, mas que a gente Uhum, vem falando mais, né, ultimamente, assim, está sendo mais novo. A prática, na verdade. Parte uhum, teórica a gente já tinha. Enfim. E aí, esses pais, a gente tem esse grupo, e hoje a gente tem esse grupo bem fortalecido. uhum, E nesse, como eu falei, não era bem um projeto, que acabou virando um projeto de apresentação de trabalho e tudo. Nós levamos esses alunos para passear aqui em Santarém. uhum. Então, a gente faz uma ação com os pais, a gente faz uma ação, como é que a gente fala? Extra, digamos assim, fora da escola. Ah, legal. Por quê? Nessa conversa com os pais, a gente observou que os pais eles não saíam com os filhos. Por questões de, esse menino não se quieta. Por que esse menino não fala? Questão das outras pessoas ali. Engraçado que na escola ele é tão falante, né? E Tem muito aí isso, né? tem. Enfim, então assim, os pais, foi uma das colocações deles lá, que eles pouco saíam com os filhos. Uhum, Por questões ainda do preconceito das pessoas, né? Na verdade, é essa. Então, nós já fomos para vários lugares, né? E esse ano, ano passado, a gente fez algumas atividades remotas, online, por conta da pandemia. E esse ano a gente está voltando com as atividades uhum. extras, extra classe, digamos assim, fora, só com esse grupo. E ano passado também a gente fez um encontro online, convidou todos os pais da escola para falar sobre o autismo, que é o público maior de alunos que eu tenho na escola, com necessidades especiais. E até umas pessoas falam que o colégio está virando referência
né? Que a gente tem bons profissionais ali, apesar de ter, querendo ou não, Uhum. algumas resistências, né? É o Por... único colégio que trabalha com inclusão aqui em Santarém? Não, outras escolas também trabalham. Mas, assim, eu sempre, por isso que eu falo, eu gosto de enfatizar essa questão dos pais. Hum. Então, os pais, eles são chamados, a gente conversa com o pai. O pai vai chegar comigo e vai falar: o fulano é assim, assim, assim. E eu, tá, então, escola, de que forma a gente pode trabalhar com esse aluno? Eu sempre falo: eu não vou trabalhar o João aqui de um jeito, em casa vocês trabalham de outro jeito, na Uhum. terapia ele vai trabalhar de outro jeito. Isso é muita informação para uma criança. Então, essa parceria a gente tem. Eu sempre falo, até com os outros profissionais que atendem essas crianças, adolescentes. E por isso que eu falo para ti que é um grupo que a gente criou realmente um vínculo. Então, Uhum. cada evolução desses alunos é um ganho para todo mundo do Justifica grupo, o né? nosso O nosso esforço, né? trabalho, tudo. Eu tinha alguns receios, né? Nossa, como que eu vou fazer isso? Como que a gente vai trabalhar com esses pais? Não. Na verdade, me surpreendi bastante com eles. É um grupo que a gente, como eu te falei, a gente tem bem. Já tem um tempinho que a gente faz esses Aham. encontros. E a gente só ganhou Ó, você pode com contar isso. comigo, hein? Paz. Ela me chamará para eu participar desses Com encontros aí, certeza. como Teremos parceiro. encontros. Olha só, a gente já tá. Como que a gente já tá de tempo? Deu? A gente já tá se encaminhando aí para a última parte do nosso programa Ok. do Evoluir Podcasts, da Evoluir Consultoria e Clínica. Acessem lá, vou aproveitar para vocês acessarem www.evoluirpsicologias.com.br. Estamos lá também no Instagram, @evoluirpsicologias. Esse podcast também, depois ele vai para o Spotify em formato de áudio e você também pode escutá-lo na íntegra e fora os cortes que a gente vai fazer e a gente vai distribuir. E também, lógico, isso aqui vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Ótimo. E você, por favor, você alastra isso aí. Com Você certeza. divulga para todo mundo. Bom, um dos motivos de eu ter te chamado aqui, Samela, foi justamente a gente... É como uma celebração mesmo, uma comemoração de que eu acho que a nossa profissão ela está dando certo no sentido, ela está sendo muito relevante e está sendo muito provado, principalmente depois da pandemia, que é fundamental, é imprescindível a atuação do psicólogo dentro da escola, Sim. né? Saiu um projeto de lei aqui em Santarém da vereadora Adriana Almeida, Isso. né? Inclusive queremos você aqui, Adriana, falando desse projeto, que contempla a contratação de profissionais psicólogos e assistentes sociais dentro da escola, né? Eu acho que isso aponta para um avanço, cara, significativo. Eu acho que Santarém só tem a ganhar. Eu acho que é um diferencial, inclusive no país, Sim. né? Eu que já rodei bastante o país, eu vejo o quanto precisa, né? E, assim, eu quero adiantar, eu não tenho partido político, eu também não conheço a Adriana, mas eu achei o projeto dela assim sensacional. Eu achei que realmente veio a somar muito para a cidade de Santarém. Com certeza. E isso, gente, tanto a curto, médio e longo prazo. Longo prazo melhor ainda, porque é aí que a gente realmente vai, né, colher esses frutos aí. Isso. Vocês vão ver a diferença logo, logo. Bom, Samela, você queria citar alguma coisa, algum livro, alguma literatura que te dá suporte? Porque eu tenho uns livros aqui, cara, muito legais, ó. Esse aqui eu tenho. Esse aqui você tem? Esse Ó, que ajuda legal, bastante. Gente. Pega minha unha não, que eu roubo unhas. Esse aí Esse aqui é muito legal, né? Inclusive é um tema para um próximo podcast, hein? Isso. Também tem
A ABRAPE, né, que é a Associação de Psicólogos Educacionais, Uhum. escolares também. Lá tem tem uma referência nova, né, da atuação do psicólogo. Eu acho que ela é de 2020, se eu não estou enganada. E aí é onde a gente vai buscando Uhum. essas referências, né? E também participando de encontros. Como eu citei, né, o primeiro que eu participei, que para mim foi muito importante, mas a gente já tem como é? Fugiu a palavra. Vários prospectos aí, perspectiva de se encontrar de novo. Também. A gente tem vários... Resultados. tipo mini associações nos estados. Células. Como se fossem células da ABRAPE, né? Como é que a gente fala, meu Deus? Braços. Tentáculos. Caramba, representantes, lembrei. Quase não sai. Representantes da ABRAPE em vários estados. Então, geralmente tem muitos encontros. Então, com a pandemia, agora a gente tem vários encontros online. Uhum. Então, a gente participar, você ouvir, eu acho que isso já te traz muita base para a tua prática. Exatamente. Por isso que eu estou te falando, você compartilhar projetos. Cara, você fez esse projeto, amei esse projeto. A gente fazia de um jeito diferente na escola, a gente pode fazer de um outro jeito, que os jovens, adolescentes, eles vão se sentir mais acolhidos, digamos assim. Exatamente. Então, essa prática. E aí, voltando a falar dos meus estagiários, lá eu digo que são meus, quando eles estão na escola, a gente começou a publicar. Né? Resumo simples. E aí a gente participou de no final do ano passado, da ABRAPE de São Paulo. Então, a gente pôde compartilhar uma experiência nossa aqui, um relato de experiência nosso de uma ação que nós fizemos. Apresentado em São Paulo. Apresentado em São Paulo. Então, tinha gente de vários lugares. Então, a gente vai ter um agora do Centro-Oeste. Né? Final do mês agora. Que legal. E é online. Então, eu sempre falo, gente, bora se inscrever, vamos participar. Psicólogos univos. Unidos. E aí, volta aquela questão de as pessoas não querem estar na escola. E agora, com esse projeto de lei aqui em Santarém, que abriu o campo, eu digo, gente, vocês vão... Às vezes a gente não quer, mas quando você está lá, você se identifica ali na escola. Aquele retorno que os pais vão te dar, que aquela criança vai te dar. Oi, tia, eu amo você. Tia. Eu sempre falo brincando. Que eles falam isso pra gente, professora, eu estava com saudade. Então, são coisas que ali a escola ela te proporciona. E nenhum dia é igual ao outro. Claro que durante esse tempo que eu estou na escola, eu já tive meus momentos de eu não quero mais isso aqui, quero desistir. Já teve momentos... Eu acho que em todos os campos, todas as profissões... A gente tem isso. Pais que a gente não vai agradar todo mundo. A gente vai ter aquelas pessoas, nossa... A gente tem isso até em relacionamento, você imagina no trabalho. Imagina numa escola que tem, sei lá, com vários alunos. Então, eu sempre gosto de falar dessa questão de participar desses encontros. Sabe? Eu acho que te dá uma experiência... Além da literatura, a gente tem vários livros que vão embasar ali o nosso trabalho, mas as experiências, eu acho que a prática, ela te proporciona um aprendizado melhor. Aí a gente volta a falar da questão da escola, né? Daquele modelo engessado, digamos assim. Então, quando a gente está ali na prática, você está vendo, cara, isso é psicologia. Eu acho que a gente tem que se unir, a gente tem que trocar cada vez mais experiências aí para fazer um grupão de WhatsApp, sabe? Sim. Psicólogos unidos, ativar, sabe? É verdade. Porque, cara, eu acho que só dessa forma a gente vai suprir essas necessidades que a gente tem de, pelo menos, divulgar a nossa área, sabe? Essas dúvidas, todas as dúvidas que a gente está tratando aqui, são dúvidas, cara, que atrapalham a nossa atuação. E se atrapalham a nossa atuação, se gera mal entendimento sobre a nossa atuação, isso gera desconforto, gera retrabalho, né? Fecham portas. Então, assim, não custa nada, né, colegas? Vamos fazer uma... vamos nos unir aí, vamos fazer uma Liga da Justiça Psicológica. A gente falou num profissional massa e muito bacana, útil nas escolas, é o orientador educacional, né? Sim. Esse livro aqui é fantástico, orientadores, ó. Eu trouxe para vocês realmente verem, comprarem,
lerem, tá? Não estou ganhando comissão nos livros, mas é um livro fantástico de atuação. Esse aqui, que é diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem, é bom para a gente, né? Sim. Psicólogos escolares que atuam no contexto, até para professores também. E aqui, gente, para quem que realmente quer entender como que acontece a aprendizagem dentro do aspecto psicológico, esse livro aqui é top, ó. Inclusive eu te empresto se você quiser, tá? Tá. Mas tem que devolver, Sim, senhor. tá? Então, sugeridos os livros, sugeridas as ideias, as uniões aí entre os profissionais. Com certeza. Eu queria te agradecer imensamente Uhum. aqui. Você não comeu salgado, mas tudo bem. Eu queria te agradecer imensamente de ter falado de psicologia escolar. Uhum. É uma área que está crescendo bastante, viu, estudantes de psicologia? Vamos para a escola, por favor. Vamos para a escola, por favor, que a gente está Tá precisando. precisando. A gente está precisando, os alunos estão precisando, os professores estão precisando, a escola está precisando Sim. de profissionais em psicologia. E lógico, aproveitando essa onda, esse projeto de lei em Santarém, gente, vamos fazer a diferença, né? Vamos realmente pegar esse diploma que a gente recebe no final do nosso curso e fazer por merecer, né? Como diria o Tom Hanks no final do Resgate do Soldado Ryan, mereça. Não é isso? Uhum. Ou você não assistiu o Resgate do Soldado Ryan? Não assiste. Perdeu um filmaço, então. Não assisti. Queria te agradecer. Certo. Quer um recado, um final? Gente, eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui. Como eu falei no começo, é muito bom falar de psicologia, falar da psicologia escolar, que é a área que eu atuo, e fazer com que todo mundo se apaixone pela psicologia escolar, né? Fazer com que você, estudante que está em casa, que está aí, não sei o que eu quero fazer, vão para a escola, queiram ter essa vivência e aproveitem. Eu sempre falo, quando você está no estágio, quando aparece a oportunidade, aproveitem. Porque a escola ela é um campo que você tem ali todas as teorias, eu sempre falo assim, e você vai ver ali a psicologia na prática. Então, você vê a psicologia da aprendizagem, você vê a psicologia do desenvolvimento, enfim. Então, queiram estar na escola. A gente pensa, às vezes, só no financeiro. Mas não sei, né? Não me vejo sendo psicólogo escolar, mas você precisa ter experiência e agora com esse projeto de lei é um campo que vai se abrir para vários psicólogos que estão se formando. E mais um recado para os pais, que vocês também são muito importantes para os filhos de vocês. Não fujam dessa responsabilidade de colocar no psicólogo ou em outras pessoas. Você tem que conversar com seu filho. Isso é muito importante para ele, para a estrutura dele, né, para o desenvolvimento do filho de vocês. Não torne o YouTube mais importante que vocês, Não pais. quero que o YouTube responda as dúvidas dos filhos de vocês. E é isso, te agradecer. Eu que te agradeço. A nossa parceria dê certo e eu estou à disposição para Maravilha. outros podcasts aí, Muito obrigado. tá? Bom, para vocês que acompanharam a gente aqui, né? A intenção é justamente essa, gente. A gente mostrar que a psicologia ela tá inerente. Agora ela pegou a coxinha. Que a psicologia ela tá inerente na nossa vida, em todas as nossas ações, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas relações, enfim. E a gente tem que tratar de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, né? De uma maneira acessível. E esqueçam aquele psicólogo Freud de cachimbo na boca, que aquilo não existe, tá? Quer falar sobre psicologia de maneira fácil? Vem escutar a gente aqui. Não é não? Uhum. Obrigado. Nada. A gente volta na próxima. Tchau, gente.